Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos iniciar o nosso último estudo do ano. Vamos ver se a gente... Estamos refletindo ainda no capítulo 3 de Mateus. A gente vai iniciar com uma leitura. Do mesmo livro de sempre. De Lourival Lopes. Agradecer. Tens agradecido? Não agradeças somente o que te beneficia. E isso muitos fazem. Agradece as dificuldades e elas não te atingem, porque ficas acima delas. Se lamentas é porque estás abaixo, e então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tem fé, acredita num dia melhor, numa hora melhor e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Vou levar para casa também. Então, vamos elevar o pensamento a Deus e rogando a Ele com a sua permissão para mais este encontro na noite de hoje, que possamos ter um bom aprendizado do Evangelho à luz da doutrina espírita e que o nosso Pai Francisco, um bom evangelizador que é, possa nos inspirar a cada um de nós, através desses familiares que trabalham incansavelmente nesta casa, nos inspirando, iluminando a todos, ajudando a todos os irmãos sofredores que necessitam de amparo, que possamos ser humildes instrumento deles nessa noite de hoje. E que possa, não só aqui dentro, nesse clima de paz, de harmonia, mas que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que vão acompanhar esses estudos. E assim, Senhor, em Teu nome, damos início então às atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então, estamos estudando Mateus, à luz da doutrina espírita. Estamos ainda refletindo no capítulo 3. A gente parou no versículo 8, ali que a gente está fazendo meio que um miudinho aqui, que é um trabalho do Honório Onofre de Abreu, Luz Imperecível. E a gente está fazendo por versículos aqui. Então a gente vai acompanhando o que tem aqui, alguma coisa que não tiver aqui, a gente busca em outros livros. E a gente então acompanha aqui essa leitura do capítulo 3, versículo 8. Que o título é Dinâmica do Arrependimento. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. É preciso que acionemos o arrependimento reparando os erros cometidos. Arrepender-se é uma maneira de sentir. Não podemos ficar só com os sentimentos, necessitamos de trabalho, pois cada um receberá segundo suas obras. Porque, após tantos milênios, permanecemos empenhados no jogo de obrigações e direitos, na engrenagem da justiça, quando o amor nos espera, a fim de nos assegurar a plena liberdade de ação e movimento para frente e para o alto? Diante das propostas que se lhe abrem no plano da consciência, em decorrência do passado culposo, sente o espírito, quando empenhado em sincero arrependimento, induzido ao esforço renovador, instrumento adequado a respaldar definitivamente os desequilíbrios da alma. Então é um versículo curto e ele é bem direto, né? Então, para nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. Então aqui ele diz no início que é preciso que acionemos o arrependimento
reparando os erros cometidos. A gente já tinha comentado um pouco sobre isso, né? Lá do livro Céu e Inferno, que fala sobre o arrepender, arrependimento, né? Aí depois vem a expiação e a reparação, lembra? Então aqui ele diz que a gente deve então se arrepender primeiro. Primeiro vem o arrependimento, porque se não há o arrependimento, como é que vai ter frutos? Pois é. Como é que vai ter frutos dignos se não tem arrependimento? Então é preciso ter esse arrependimento sincero, e aí então nós vamos reparar, né, os erros cometidos, expiar e reparar os erros cometidos. O arrepender-se é uma maneira de sentir, é um sentimento. Aqui eu acho que a gente já tinha trabalhado, mas a gente está dando uma passada. Acho que a gente já tinha feito esse aqui. Diante das propostas que se lhe abrem no plano da consciência, em decorrência do passado culposo, sente o espírito quando é empenhado em sincero arrependimento, induzido ao esforço renovador, que é instrumento adequado a respaldar definitivamente os desequilíbrios da alma. Então é necessário isso aí para nós produzir bons frutos, né? A gente é necessário esse arrependimento sincero. Tranquilo? Isso aqui é bem curto, né? Bem tranquilo. Então vamos ali para o outro 3.9, que é o tradicionalismo, o título. Tá achado aí? E não presumais, não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esse aqui é um versículo bem cheio de símbolo aqui, de explicações, né? Esse aí é bem lá antes, lá que a gente enviou essas fotos lá. Não é desse último. Então vamos ler ali o primeiro, ali a primeira parte, que ele vai trabalhar primeiro desse versículo: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Era muito importante para os fariseus dizer-se filhos de Abraão, e mesmo uma vaidade por eles acalentada. E não presumais de vós mesmos é um alerta austera, e a descendência é a afirmação pela vivência dos postulados daquele que nos inspira e nos felicita no caminho a que estamos nos vinculando. Na extensão dessa realidade, identificamos muitos que se sentem lisonjeados pela descendência da família tradicional, da amizade importante, dos relacionamentos suscetíveis de favorecê-los. O quê? Quem tu quer explicar? Não? Acontece muito das pessoas, né, querer ter amizades importantes para mostrar melhor. É o que está falando aqui. Aqui está dizendo que não importa dessa descendência aí, né? O que importa é aquilo que ele traz ali de fatores morais, né? Sim, o trabalho que é feito. Que nem, por exemplo, eu posso dizer, eu sou da família do, sei lá, uma família importante lá do presidente da república lá. Meu sobrenome é Goulart, eu sou chique, então. Qual é que é os poderosos Goulart? Goulart? Teve um presidente aí que era Goulart. É verdade. Aí, ó, eu venho de família de presidente. Pois é. Mas tu não seguiu ali a casta ali, né? Eu sou herdando as riquezas de um pro outro. Eu não sei, eu tô mais famosa. Sou parente do Lula. É porque naquela época lá,
eles iam herdando assim as riquezas de um e ia passando pro outro, né? Aí todos iam ficando grandes, né? Eu cheguei já no rápido, tá? Agora hoje mais é uma questão assim de nome, às vezes nem tem muito dinheiro, mas eu sou parente do fulano. Às vezes já tá na miséria, família, mas tem nome, né? Tem nome. Não importa ser, por exemplo, descendente de Abraão, mas se, por exemplo, produz frutos de iniquidades. Então é necessário que, por exemplo, ele tenha bons frutos dentro dos postulados, como diz ali, né? Ele diz assim, pela vivência dos postulados daquele que nos inspira e nos felicita no caminho a que estamos nos vinculando. Então, se não tem aquele que vai nos inspirar para seguir aquela conduta moral adequada, daí de nada adianta essa linhagem aí, no caso, né? Não basta ter nome. O que ele quer dizer é que tem que ser uma coisa que tenha fundamento dentro de uma... Se, por exemplo, se fosse uma família moralizada, que fosse um passando para o outro aquela moral, e toda aquela família ser uma linhagem, todos educados, que é raro isso aí acontecer, né? Porque até dentro das nossas próprias famílias, nós temos famílias, mas quantos dentro da própria casa ali que seguem os postulados? Tá de brincadeira. Então é complicada a coisa. Às vezes os próprios filhos, tu quer que ele siga ali, mas ele não quer seguir aquilo ali, tu vai fazer o quê? De nada adianta. O título já diz ali, tradicionalismo. Seguir aquela tradição ali da família, mas desde que seja dentro dos postulados, né? Nem, por exemplo, hoje a gente constitui uma família espírita, dentro dos postulados espírita cristão, né? A gente torce para que os nossos filhos dê sequência nessa tradição, né? Que eles possam seguir esse caminho. Claro, e não necessariamente, por exemplo, daqui a um pouco ele cresce e não quer seguir aquilo ali. Ele tem um livre-arbítrio. E aí tu vai forçar ele pegar pelo pescoço? Não, nem Jesus fazia, né? Então é complicado. Então vamos continuar ali. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quer comer isso agora? Pode ser. Diante dessa afirmativa, temos que nos valer da lei de evolução para entendê-la melhor. O princípio espiritual existente na pedra, no reino mineral, caminha e evolui até individualizar-se no homem, e mais no homem que crê, no homem que aceita a divindade como seu Pai eterno, no verdadeiro filho de Abraão. Só um pouquinho. Então aqui é interessante, né? Se nós lermos esse versículo, não tendo a chave da doutrina, fica mais complicado. Viu só? Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Jesus falando, né? Mesmo dessas pedras ali que estão ali no chão, por exemplo, pode suscitar filhos a Abraão. Como assim que Jesus falou? São umas pedras, pode gerar filhos? Como assim? Imagina, as pessoas vão ficar boiando. Né? Pode gerar gerações. Então viu como é importante a chave da doutrina? Que só hoje a gente vai conseguir entender aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, com profundidade, que com certeza te garanto que muitas religiões que não têm esse conceito da lei de evolução que o Espiritismo nos traz, eu não vou entender isso aqui. Vão achar que ele faz mágica, transforma uma pedra numa pessoa. Viu? Cadáveres. Então o que a gente aprendeu? A gente já ouviu falar, já estudou um pouco, só falou sobre essa lei de evolução, né? Que então a gente sabe então que a gente passa pelo reino mineral, que aqui ele está falando que é as pedras, então é o reino mineral. Então está se referindo à questão de evolução, né? Do indivíduo. Aí passa pelo reino vegetal, pelo animal, até chegar ao hominal. Então é uma trajetória evolutiva, que todos nós vamos passar por isso. É necessário, todos vão passar por esses períodos. Então por isso que Jesus diz, até dessas pedras pode gerar filho de Abraão.
uma geração, porque vai começar da pedra e vai se tornar uma geração futura, né, para o porvir. Claro que não vai ser do dia para a noite, mas só que para Deus, por exemplo, o passado e o futuro é o presente, é o eterno presente. Então, quando ele claro que a gente tem que entender que nem todas as pedras ele vai ter aquele princípio inteligente, né? Então isso é uma coisa importante a gente entender, porque não é então quer dizer que essa parede aqui não, eu não posso bater nela porque ela tem vida, né? Tem que cuidar, não posso quebrar. Mas essa parede aqui, ela não tem um princípio inteligente, entende? Então só algum minério, né, algum tipo de minério que Deus vai colocar aquele princípio inteligente ali, que ele vai dormir ali até, né, ele vai passar depois para os próximos reinos, né? Então quer dizer, mas toda pedrinha que eu pegar do chão, não, isso aqui tem vida, tem que cuidar. Não é todas as pedras. Como é que nós vamos saber qual a pedra que tem um princípio inteligente, né? Só Deus sabe. A gente não tem como saber. Mas é importante a gente saber sobre isso. Então algumas que tem aquele princípio inteligente, que ele vai dormir ali no mineral, depois ele vai começar a sua trajetória dali. Ele vai ficar um período ali X, que a gente não sabe também quanto tempo que ele vai ficar ali dormindo, né, no mineral, até ir para o vegetal, para começar a ter sensações, né? O vegetal já começa a ter sensações, né? E aí então depois ele vai seguindo. Tranquilo? E ele diz aqui então que o princípio espiritual existente na pedra, né, caminha, evolui até individualizar-se no homem. E mais no homem que crê, no homem que aceita a divindade como seu Pai eterno, no Filho de Abraão. Então, porque esse filho de Abraão é aquele que já tem a ideia de um Deus único, que aqui que a gente estudou lá no Gênesis, que o Abraão ele passou para as próximas gerações, para aquela geração que ele convivia, né, o Deus único. Então a gente já tem fé nesse Deus. É isso que seria uma descendência de Abraão. Vamos continuar ali então. Vai? A cristalização é sempre uma posição bastante triste. Muitos, apesar de toda uma gama de informações recebidas, a cultivam num estado de petrificação da alma, mantendo-se presos a convencionalismo, a valores materiais e ao culto do personalismo. Aqui é importante, interessante, né? O que é essa cristalização? Ele diz é sempre uma posição bastante triste. Então o que é essa cristalização que ele está dizendo? O que é? Parar no tempo, né? Ele ficar ali cristalizado, ali vivendo só aquelas coisas que envolvem naquele período, naquele momento, ele fica cristalizado naquelas ideias transitórias, no caso, né? Parar no tempo. Ali é muito apesar de toda uma gama de informações recebidas, né? Então ele cultiva num atestado de petrificação da alma. Então a alma está como se fosse petrificada, né? Ela não está alçando voo, tendo vista no futuro, se espiritualizando. Tem muito cristalizado por aí. Aprendendo, né? Aqui diz, mantendo-se presos ao convencionalismo. Estão vivendo naquele mundo que ele está vivendo, naquela circunstância. Sem querer mudar, né? Vivendo um mundo materialista, uma pessoa extremamente materialista, e é o culto do personalismo. Então ele é uma pessoa materialista que cultua o ego, né? O seu eu. Vive só em função disso. Muitas vezes nem sabendo que há um Deus, né? Que há uma espiritualidade, que a gente deve pelo menos ter, né, buscar a praticar as leis. Nem sabe o que é lei, né? Porque ele está vivendo a lei, para ele é a lei dele, né? A lei do mais forte, no caso. Então ele está bem longe
dessa posição, né, de a gente então se voltar para as questões reais da vida, né? E ficar parado ali. Vamos continuar ali então. No entanto, os mecanismos do Criador, capazes de guiar aos planos angelicais o princípio espiritual a dominar as... A dormir. Eu tô dominando. Princípio espiritual a dormir nas faixas, deve ser, né, mais densas, acionam também, em nome da misericórdia, recursos suficientes a desarticular o envolvimento de sombras mantenedoras das prisões da retaguarda, projetando, em nome do amor, verdadeiros réprobos, as faixas luminescentes da vida. Então a gente sabe, né, que a gente tem essa função de chegar então a ser um dia um anjo, né? Então a gente começa com um princípio espiritual, e esse princípio espiritual a gente sabe que ele se inicia simples e ignorante, ele dorme nas faixas mais densas, ó. Então ele inicia lá nas faixas mais densas, dormindo, como a gente diz, está na ignorância ainda, né? E com esse potencial angelical. Então é isso que Deus vê em nós, que Ele sabe que todo aquele princípio espiritual, ele tem um potencial de um anjo. É isso que, por isso que é importante a gente sempre, da doutrina espírita, a gente tem em mente que essa doutrina é uma doutrina que evolui, que é uma doutrina que a gente progride na vida, né? Que ela vai evoluir, progredir. Esse é o objetivo. Então, recursos suficientes a desarticular o envolvimento de sombras mantenedoras das prisões da retaguarda. Então a gente vive assim, o nosso passado, a gente vive essas questões vivendo essas questões inferiores, né? Entende? Então aqui acionam também, em nome da misericórdia divina, os recursos suficientes a desarticular, então, ou seja, a gente fazer com que a gente possa cortar esse envolvimento de sombras mantenedoras das prisões da retaguarda. Então a misericórdia divina nos disponibiliza recursos para a gente acordar, despertar para a vida real e a gente então desarticular esse movimento de sombras que a gente vem vivendo dos passados, né, dos passados anteriores, que a gente tem, né, a gente tem débitos, tem pendências ainda, vícios bastante ainda que tem que trabalhar, projetando em nome do amor verdadeiros réprobos as faixas luminescentes da vida maior. Então a gente vai sempre trabalhar essa questão do amor. Isso aqui é o fundamental para todos nós. Então a partir do momento que a gente vai desenvolvendo essa virtude, essa lei maior que é o amor, nós vamos então às faixas mais elevadas, luminescentes da vida maior. Então enquanto a gente fica cultivando o meu ego, como diz ali, as questões inferiores, fica cristalizado ali no materialismo, vivendo só o consumismo, materialismo, eu estou deixando então de aproveitar essa oportunidade da misericórdia divina, que é a misericórdia, a gente já comentou que seria um perdão divino, uma nova reencarnação, é uma oportunidade, né, que a gente está tendo para poder melhorar e não piorar, porque tem gente que em vez de melhorar, piora. E não entra na cacholinha ainda que a gente veio aqui para isso. A gente veio aqui para aprender, para despertar o amor, para trabalhar a humildade, ajudar o próximo.
E a gente vem aqui e quer trabalhar só o eu. Né? Só eu que quero me dar bem na vida, o resto que se exploda, né? Então a gente vive ainda numa humanidade assim ainda, nesse mundo de expiações e provas, onde o egoísmo e o orgulho ainda imperam. Então quando acabar esse império do orgulho e do egoísmo, nós vamos ter uma nova humanidade bem muito melhor, né? O Paulo Henrique de Figueiredo fez umas revelações naquele vídeo lá. Ah, esse aí eu quero ver. Eu gosto muito desses seminários. Ele falou referente a isso também. Tem uma gama complexa lá, tem que olhar para te ver bem. Fala do que a igreja impõe para que tu tenha que pensar, né? E do que realmente é o que a gente tem que trabalhar aqui. É a razão, né? O sentimento e a moral. Uma tríade. Esse aí eu quero ver. Entenderam então, gente? Sim. Falta o último ali, a gente não leu, né? A gente já sim, leu sim. o último, então terminamos aqui. Ficou bem claro então aqui, né? Esse tradicionalismo. Então vamos para um outro, agora o 3, capítulo 3, versículo 10, o título Poda e Renovação. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Esse aqui também é bem, bastante símbolos, né? 3:10. Poda e renovação. E também agora, diante da verdade que a cada instante determina um novo estado de consciência, a criatura está sempre convocada a diferentes posicionamentos na tábua das opções pessoais. Agora é o momento mais importante para a concretização dos mais seguros e sinceros ideais. Então ele pegou ali, a primeira ali, né? Ele pegou só aquela trechinha ali, um miudinho. E também agora. Então esse a cada instante determina um novo estado de consciência. E também agora. A criatura está sempre convocada a diferentes posicionamentos. Então nas diversas opções pessoais, né, que cada um tem para viver. Então agora, e você agora? E eu agora, e ela agora, o que tem? O que está vivendo aquela consciência do agora? Entende? Então é um posicionamento, é um estado de consciência. É tipo assim, qual o seu estado de consciência? Agora, o teu e o meu. Cada um vai ter um estado de consciência. Por isso que a gente estava vendo ali antes, aqueles que estão cristalizados ainda. Eles estão ali num estado ali de... não estão ainda desenvolvendo essa consciência, né, como deveria desenvolver. Então cada um vai ter um estado de consciência. E aí ele diz agora é o momento mais importante para a concretização dos mais seguros e sinceros ideais. Então é o aqui e agora. Não interessa o que eu fui ontem, o que eu fiz, o que eu fui. O que importa é o aqui e agora. Qual a minha posição em relação a tudo isso que estamos aprendendo e o que eu vou fazer disso tudo para a minha vida, né? Em relação à vida toda. Então vamos continuar ali. Está posto o machado à raiz das árvores. Os ensinos de João, emoldurados em vibrações renovadoras, são os instrumentos de que nos utilizamos ou devemos utilizar no corte dos valores negativos, constitutivos de uma personalidade que ainda reflete os interesses inferiores.
E através desses ensinamentos que nos munimos de elementos retificadores na busca de melhores experiências sob a égide do Cristo. Então entenderam ali o que é um machado? Machadinho ali está posto, ó, a raiz das árvores. Então então é um instrumento, esse machado, que nós vamos utilizar no corte dos valores negativos. Né? Então quando a gente comenta que dentro do lar é uma situação ali que é para, que a gente fala ali, como é que é? Reparar arestas, né? Fazer a poda das arestas. É como mais ou menos isso. Esse machado é um instrumento que o João está colocando aqui, que a gente então deve podar. Quando tem aquele ditado que diz que a gente deve cortar o mal pela raiz também, né? Muita gente já escutou isso. Então é cortar esse mal pela raiz. Quando a gente vê que vai sair, nós vamos ver depois, tem uma passagem de Jesus que fala sobre a videira. Jesus diz, eu sou a videira. Então ele é a videira e nós somos os ramos da videira. Só que se eu não produzir bons frutos, não praticar as virtudes, não me alinhar com o mestre que é a videira, meu galinho ali vai apodrecer, ali vai cair. Eu não vou fazer parte da videira com Jesus, entende? Então a ideia é que nós nos conectamos a Jesus. Ele é a videira, entende? Então para nós se tornar galhos fortes, né, vigorosos, a gente deve estar conectado com essa ideia e pôr em prática essa ideia. Se nutrindo dessa seiva que é Jesus, que é o Evangelho, que é vida, né, as leis divinas. É mais ou menos, então, o machado aqui é para cortar o que é de ruim em nós, né? Os vícios, né? Constitutivos de uma personalidade que ainda reflete os interesses inferiores. E isso é, quando a gente fala, é bem forte que João coloca aqui, né? A gente refletindo bem, assim, que ele era um homem bem, assim, vigoroso, né? Diferente de Jesus, também tinha momentos que ele era muito vigoroso, mas João era mais, né? Assim, vigoroso, muito mais, cobrava bastante as coisas, né? Cada um tem uma personalidade, um jeito. Então ele sempre dizia, né, severamente para ele se arrepender dos seus erros. Agora ele se coloca aqui um machado para cortar os erros. Então, quer dizer, através desses ensinamentos que nos munimos dos elementos retificadores, na busca de melhores experiências sob a égide do Cristo. Então, aqui a gente, mais um simples, se a gente ler aqui, a gente vai interpretar o pé da letra. Está posto um machado à raiz das árvores. O que diz isso? Se a gente ler o que está aqui, um machado vai cortar a árvore, mas e aí? Então vê o significado profundo que tem, né? Então vamos para o próximo ali. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mais uma questão bem forte, né? Se a pregação do precursor... Se a pregação do precursor assimilada nos capacita a extirpar vícios e paixões nos terrenos do coração, a indiferença aos seus ditames acarretará, em razão dos conflitos interiores, a perda da estabilidade e consequente instauração de sofrimentos. Ainda tem sido esta a escolha menos feliz de muitos, submetendo-se ao rigor das chamas em repetição milenares. Nossas edificações continuam a gerar na pauta das causas e efeitos, sofrimentos e frustrações de toda a ordem, até que nos sensibilizemos para os padrões edificantes do amor. É o corte dos recursos e das oportunidades oferecidas e não dinamizadas
na produção dos bons frutos e consequente aplicação na inarredável verdade. É cortada e lançada ao fogo, isso dentro das próprias reencarnações. Então aqui são as escolhas equivocadas que a gente acaba escolhendo através do livre-arbítrio. Então aqui ele diz a indiferença aos seus ditames, ou seja, a indiferença que a gente se deparou com todo esse tempo em relação ao Evangelho, muitas vezes, que a gente foi indiferente, né? Você vem os profetas, vem os discípulos, vem Jesus, vem um monte de gente ali nos alertar, falar sobre o Evangelho, mas a gente não deu ouvidos, né? Então a gente acabou tendo indiferença. E aí então, através dessa indiferença, tendo esses conflitos interiores, né, dentro de nós, esse vazio, e que muito a gente sabe que esse vazio leva a pessoa muitas vezes a situações infelizes na vida. E muitos não sabem o porquê das situações que acontecem. As próprias hoje que a gente vê assim, a depressão, suicídios que está acontecendo, e hoje é tudo divulgado, né? Agora há pouco tempo já, a gente comentando ali, suicídio, quantos já aconteceu em pouco tempo aqui nos trilhos do trem ali já ouvi falar de 2 já em pouco tempo. Isso que aconteceu ali, fora em outros lugares que a gente não sabe, dentro das casas que se atira em rio, sei lá onde, né? Hoje tem muitas coisas que é mais fácil a divulgação. E isso tudo o que é? Essa indiferença, esse vazio perante ao Evangelho. Que a gente fica indiferente e vai acarretar esse sofrimento. Essas dores, essa infelicidade. E isso a pessoa vai chegar ao extremo, muitas vezes, do sofrimento, para ela poder realmente se humildar o seu orgulho, o seu egoísmo, porque senão ela não aprende. É como diz aqui, vai acarretar, né? O corte, vai ter um corte desses recursos e de oportunidades oferecidas. Então a pessoa vai ter dificuldade nas próximas encarnações. Ela vai sofrer muito, até ela entender que o único caminho, o único meio é o amor de Jesus, que nos ensina o amor. Esse é o caminho. Enquanto a pessoa não se dá por conta que a gente tem que entender o Evangelho, deve estudar, refletir, sentir no coração, fazer os esforços, enquanto não entrar na cachola, principalmente no coração, vai se debater, cara. Vai ter dificuldade, vai ter muitos enganos na vida, né? Não adianta. Então é o amor, né? E então aqui ele diz, é o corte desses recursos, das oportunidades oferecidas, ó, e não dinamizadas na produção dos bons frutos. Então muitas vezes a gente deveria gerar bons frutos, né? Mas a gente não aproveita. E consequente aplicação da inarredável verdade, ó, é cortada e lançada no fogo. Isso dentro das próprias encarnações. Então, como ele diz, é cortada e lançada ao fogo, a pessoa vai vir numa situação bem complicada, né? Bem complicada. Até que ela entenda o que é a realidade, né, da vida. Vamos para o 3:11 então. Crescimento e humildade. Mateus 3:11. E eu em verdade vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar.
ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Esse aqui também é rico, né? Em aprendizado, em simbologias, né? Aí ele começa na primeira parte ali: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Quem é que batiza com a água para o arrependimento? Quem a gente viu? Quem é que batiza com a água? Não é que a gente não estudou há pouco tempo, João, gente? Tá. Onde é que ele batiza? O que ele faz? Não batizava com o quê? João Batista batizava com fogo ou com água? Com água? Então, é isso que eu queria saber. E aí então ele diz: quem é que vos batiza com água para o arrependimento? João, né? Então vamos ver ali. A água lava o corpo no seu símbolo. No seu símbolo entendemos lavar o espírito de seus erros. O espírito também parte para a reencarnação com igual propósito, purificar-se. Ó, então aqui tem coisa importante. Ó. Então, um símbolo da água, muito importante aqui nesse contexto do batismo de João. Então, aquele ritual que ele fazia simbolizando ali que a água, então, lavando o corpo da pessoa lá no Rio Jordão, que ele fazia. Então, no seu símbolo, entendemos lavar o espírito dos seus erros. Então, ele fazia aquele ritual simbólico ali, mostrando aquilo, mas era, na verdade, mostrando para limpar os erros da pessoa. O espírito também parte para a reencarnação com igual propósito, purificar-se. E que Lísias fala para André Luiz lá, lembra? A gente está estudando o nosso lar, que a gente vem aqui para lavar roupa suja. Escutaram lá que ele disse, né? Mas a cada reencarnação a gente vem para lavar a roupa suja, que é só aqui que a gente lava. Mas muitas vezes a gente vem aqui, em vez de limpar a roupa suja, a gente suja mais ainda. Em vez de limpar a roupa, ela cria mais débito ainda para a sua consciência, né? Então esse símbolo que a gente já tinha visto falado lá do batismo de João, então é uma simbologia ali. Ele faz aquele ritual, mas que esse objetivo, né, o profundo ali, simbólico ali, que era então de lavar o espírito dos erros, ó. Vamos continuar então. No Espiritismo não há batismo, ritual de qualquer espécie. E o que é a reencarnação senão a imersão do ser nas faixas físicas em que a água é o elemento preponderante? O batismo de João, portanto, cresce em seu simbolismo, apontando aqueles que se dirigiam ao Batista, a necessidade de mudança de pensamentos e conceitos para o bem, já que aquela cerimônia significava uma verdadeira reencarnação dentro da própria reencarnação. E dispondo-se a adotar propósitos dignos de arrependimento, a criatura partia para uma nova vida com o espírito, ainda no plano espiritual, se entrega confiante e esperançoso à nova empreitada no terreno reencarnatório. Aqui ele fala bem assim no sentido, né? Então a gente sabe que no Espiritismo não tem batismo, né? Porque o ritual de qualquer espécie. E o que é a reencarnação, senão a imersão do ser nas faixas físicas, né? Em que a água é um elemento preponderante. Então essa simbologia de João. Então, apontando que aqueles que se dirigem ao Batista, a necessidade de mudança de pensamentos e conceitos para o bem, já que aquela cerimônia significava uma verdadeira reencarnação dentro da própria reencarnação. Então, aquela lá que ele fazia lá no Rio Jordão seria uma reencarnação dentro ou seja, projetando aqueles homens que iam até o João Batista para uma renovação, se tornando novos homens. Então ele dizia: se arrepende dos seus erros, né? Vai se tornar uma nova criatura. Lá então banhava a pessoa ali. Tinha que falar tudo na frente de todo mundo, né? A gente viu que eles tinham que falar dos erros deles ali também, botar para fora.
e procurar ser um homem bom, né? Um novo homem dali. E aqui eles dizem também, né, que nós, quando estamos nos preparando para uma nova reencarnação, a gente vai para o mundo espiritual, então a gente se renova no mundo espiritual, né? Nem André Luiz está fazendo lá com o nosso lar, que ele teve arrependimento, está aprendendo lá, se renovando, se tornando um novo homem, se colocando como aprendiz com vistas para um futuro de uma nova reencarnação melhor, né? De um novo homem, um homem melhorado. Essa é a proposta. Todos que reencarnam, eles têm em mente essa consciência de vir para cá e fazer o melhor, né? Já que fez caquinha no passado. Somos espíritos devedores. Então ele não vem aqui para passear, para brincar, ele vem aqui para fazer o que é para fazer. O que ele combinou muitas vezes para fazer. Só que chega aqui, né? As facilidades, né? Daí ele não quer nada com nada, daí segue o mundo. E aí deixa de lado aquele propósito que foi combinado. Volta de novo, volta novamente o cão arrependido, mais uma vez, né? Só que daí depois vai dificultando, como a gente diz, as encarnações vão ficando mais complicadas. Porque como é que nós vamos colher flores se a gente plantou espinhos, né? Então hoje, se a gente tem dificuldade, à luz da doutrina espírita, a gente reflete bem, e pensa que, não, só porque eu estou nessa situação aqui para me aprender. E se eu não conseguir aprender nessa situação ainda, né, não conseguiu aprender, entender aquilo ali, por que está vivendo aquela situação, muitas vezes situações de doença, situações também de pobreza, e está ali numa família passando trabalho, para ela entender, aprender as coisas, por que ela tem que passar por isso. E muitas vezes ela se revolta ainda mais, né? Quando porque eu não aceito ser pobre, porque era rico no passado, não aceita aquela pobreza. Aí vai voltar na outra mais pobre ainda, muitas vezes, até ele aprender, né? Então é mais ou menos por aí. Então a gente vem com essa disposição, né, renovada de propósitos dignos de arrependimento. A criatura parte para uma nova vida, como espírito, ainda no plano espiritual, se entrega confiante, esperançoso, a nova empreitada no terreno reencarnatório. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Mas aquele que vem após mim, Jesus. O Batista lembra a sua condição de precursor. No campo íntimo, o processo vem se repetindo. O erro, o arrependimento, as providências saneadoras. Finalmente, o Cristo, no reino de Deus, na consciência redimida. Caminhamos para isso em caráter global. No momento, o conseguimos em alguns e em outros não. Porém, o que realizamos, experimentamos a presença de Jesus após a passagem do Batista, sobre, rude, austera. Então ele está lembrando essa condição de precursor de Jesus, ali, João Batista, né? Então anunciando que viria, né, aquele que vem após ele. E ele fala ali no campo íntimo, o processo vem se repetindo. Na verdade, em vez de a gente melhorar, na verdade esse processo no nosso campo íntimo vem se repetindo por várias e várias encarnações. O erro, o arrependimento e as providências saneadoras, não é assim? Finalmente, então, o Cristo, no reino de Deus, na consciência redimida. Então essa é a ideia, esse é o propósito. E ele diz, caminhamos para isso em caráter global, ou seja, toda a humanidade, a gente entender que a gente deve então buscar o Cristo, né, na intimidade de cada um. No momento conseguimos em alguns e em outros não.
Porém, no que realizamos, experimentamos a presença de Jesus após a passagem do Batista, né? Que o Batista foi sóbrio, né? Foi rude, ali que a gente diz, severo, austero. Né? Então a gente está por entender ainda o Cristo. Muitos ainda não entendem essa vinda dele, né? O que ele veio fazer. E ali ele continua no próximo. É mais poderoso do que eu, ele diz. De fato, o emissário tem uma influência em um campo de ação relativos. De certa feita, o próprio João assinalou: é necessário que ele cresça para que eu diminua. Precisamos deixar que Jesus cresça em nós. Vou completar então. Para tanto, precisamos diminuir, o que não significa desaparecimento da individualidade, mas ajustamento da personalidade aos padrões do amor em trabalho, cooperação e especialmente simplicidade. Então, fundamental, né? Então, ele diz: o mais poderoso do que eu. Então ele diz ali, o João Batista, ele tem uma influência em um campo de ação relativa, né? Ou seja, ele está se referindo que na verdade não é que um é mais poderoso que o outro, na verdade é que ele se coloca na situação dele, que Jesus é muito mais evoluído que ele, né? Que é o nosso irmão mais velho. E que João Batista, no caso, como o próprio Cristo diz, o próprio Cristo diz que dos nascidos de mulher, João é o maior. Então ele anunciou naquela época ali que o mais evoluído depois de Jesus era João Batista, de todos aí. Então, de certa feita, o próprio João assinalou, né? Lá em João, agora ele faz uma menção a João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, essa passagem aqui que ele vai lá para João, muito de nós pode pensar assim: como assim, né? A gente pode entender: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não no sentido de evolução, né? Então é necessário que ele cresça, não que ele fique crescendo, eu vou ficar sempre pequeno, no sentido de evolução espiritual, né? Mas aqui, precisamos deixar que Jesus cresça em nós. Então é necessário que ele cresça, então que Jesus cresça dentro de nós. Ou seja, todos nós temos um Jesus dentro de nós. Mas como assim, se Jesus é um só, como é que todos nós não temos um Jesus? No sentido de Jesus, um Espírito Crístico. Como a gente refletiu lá antes, nós não temos Deus não nos vê como um potencial angélico. Então nós temos esse Espírito Crístico dentro de nós, com potencial angélico para o futuro, né? Então é isso que precisamos deixar que Jesus cresça em nós. Como é que nós vamos evoluir, crescer, né? Aprendendo. E para tanto precisamos diminuir. E o que precisamos diminuir? Não diminuir no sentido, sabe? Quer dizer que eu tenho que ficar ali, me abaixar, ficar que nem um coitado. Não é nesse sentido que ele está dizendo, se diminuir. O que não significa o desaparecimento da individualidade. Então diminuir seria, então eu vou lá para o meio do mapa, eu vou ficar lá escondido lá, porque eu tenho que me apagar do mapa. Eu acho que é ser humilde, né? E ele diz aqui, mas há ajustamento da personalidade, aos padrões do amor em trabalho. Então trabalhar com amor, tudo que nós vamos fazer, realizar, fazer com amor. Cooperação, ter espírito de cooperação e especialmente a simplicidade. Então essa aqui seria a diminuição, né?
trabalhar o amor, a humildade, a simplicidade. Isso é que nós fazer como a gente fazer com que a gente diminua através da humildade, da simplicidade. Tranquilo? E ali ele continua: cujas alparcas não sou digno de levar. Aqui tem uma questão de traduções, né? Porque algumas traduções até dizem assim: não sou digno de atar as sandálias, né? As correias das sandálias. Essa aqui diz: cujas alparcas não sou digno de levar. Vamos ver ali. Extraordinário símbolo, ele não se julgava digno de levar, o que colocava Jesus no contato com o pó do mundo. O que era tão indispensável, pois, com alparcas ou não, Jesus cumpriria a sua missão integralmente. Então é um símbolo, extraordinário símbolo. Então ele não se achava digno nem de levar, ou seja, de levar as sandálias que Jesus usava, né, no contato com o pó do mundo. Imagina, né? Ele não se achava digno nem de levar as sandálias dele. E o que era até dispensável. Jesus poderia dispensar, né, com alparcas ou não, né, que alparcas acho que deve ser o mesmo sentido de sandálias que eles usavam na época, é a tradução, né? Então Jesus poderia usar sandália ou não, andar até de descalço, que Jesus cumpriria sua missão integralmente. Então, com sandália ou sem sandália, ele ia, né, dar missão dada, missão cumprida, né? E João não se achava nem de levar aquelas sandálias. Sandálias Jesus. que eram dispensáveis, né? Não era importante. Então esse é o significado. Vamos ver ali que ele continua. Avocando a figura autêntica e austera de João, somos convocados a medir o grau de humildade que já podemos deter. Mais do que nunca, cabe-nos indagar. Estaremos, pelos valores adquiridos, capacitados a discernir, a valorizar o próximo, a reconhecer nossa pequenez diante da grandeza do universo? Isso é uma coisa muito, muito distante ainda para nós, ainda aqui na nossa evolução, né? Discernir, a valorizar o próximo. Quem de nós valoriza o próximo? Muita gente quer valorizar só nós mesmos, né? Que dirá o próximo. Então, a reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza do universo. Então, a gente tem que aprender, né? João Batista, então, ele valorizava, ele já enxergava no outro aquilo que muitos não enxergavam, né? Ele já tinha essa visão. Tanto que ele teve a visão de Jesus, né? Que ele era muito mais evoluído que ele. Porque ele poderia, com toda aquela sua bagagem que Jesus tinha dito que dos nascidos de mulher João era o maior, ele podia também, com toda aquela evolução, ele se achar o cara também, né? E aí ele poderia descumprir a sua missão, porque ele não era um espírito crístico ainda. A gente sabe que mesmo o espírito superior ele pode... Kardec podia, ele era o mais evoluído de todos ali, discípulo, apóstolo de Jesus. Porque na codificação de Kardec ali, olha quem estava ali, nosso pai Francisco, ajudando a trazer as mensagens na codificação, João Evangelista, que ele coloca ali, Paulo de Tarso, foi um dos maiores divulgadores, e quem é que ele enviou ali para codificar, trazer a doutrina espírita? O mais evoluído de todos aqueles ali. Imagina, é a mesma situação de João ali, Batista. Que muitos até dizem, não vão afirmar nada, que ninguém tem aqui o direito de afirmar, né? Mas dizem que João Batista, né, foi a reencarnação do nosso Kardec, né? Então, por isso, naquela época ele era o mais evoluído, ele continuou evoluindo, né? Assim como Jesus. Então, quando ele chegou a Kardec, qual é que era o mais preparado de todos ali para trazer a doutrina? O João Batista. Né? Faz sentido, né? Não vamos afirmar aqui, dizer, daqui a pouco vamos dizer, o Ederson está dizendo, né?
Mas isso aí é uma coisa que eu ouvi por aí e refleti e faz sentido, porque se a gente pegar o espírito de João Batista, que era ali severo, né? E a gente vê o Kardec também meio sério ali também, né? Tinha que analisar tudo ali pelo crivo da razão. A gente vê os dois meio parecidos, assim, né? Apesar da distância, assim, de tempo, né? Mas agora uns dizem que Kardec foi Chico, daí eu não acho um parecido com o outro, né? Chico é bem diferente de Kardec, né? A gente vê um ali de um jeito, o outro bem diferente, né? Então, a gente não afirma nada, né? Fica só questões de curiosidade mesmo, né? E aí então ele fala sobre isso, né? Então ele poderia muito bem dizer assim, não, quem é esse que está vindo? Eu sou o maior, eu que estou ensinando aqui vocês. Ele podia dizer isso, né? Eu que sou o emissário de Deus. Olha só, com toda aquela evolução dele, ele se humildou quando chegou o Cristo, reconhecendo, não, vocês seguem o Cristo. Ele é o enviado de Deus. Então ele se humildou, né? Ele, mesmo com toda aquela autoridade dele moral ali, ele se humildou ali, mostrando, não, esse é o Messias, vocês seguem a ele. Né? Eu sou só um precursor dele. Né? Ali ele já seguiu firme ali a sua missão, ali como precursor, e fez bem a sua tarefa, né? Cumpriu, pô. Então vamos continuar ali. E aí ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo. O que é batizar com o Espírito Santo? Por Espírito Santo podemos entender a pleiade de entidades superiores que já superaram as faixas da retaguarda e se posicionam na extensão da bondade e da misericórdia do Criador. Então o que é o Espírito Santo? Aqui a gente já está dizendo o que é o Espírito Santo. Olha, esse trabalho tudo aqui que o Honório aqui de Abreu faz aqui, ele tira tudo das obras ali de Chico, das obras, né, da codificação kardeciana e das obras de Chico, principalmente as de Emmanuel. Isso aqui ele não traz dele, né? Ele não coloca aqui o que ele acha que é isso aqui. Ele faz todo um trabalho dentro das obras de Kardec e das obras complementares de Chico e principalmente de Emmanuel. Ele traz tudo isso aqui. Então ele diz assim, ó, que o Espírito Santo, então na verdade não é um Espírito Santo como muitas pessoas entendem que é ainda, né? Ah, porque eu falei com o Espírito Santo, ele veio aqui na igreja, não é assim? Então o Espírito Santo, ele é uma pleiade, ó. Então são vários espíritos, ó, é uma pleiade de entidades superiores que já superaram as faixas da retaguarda e se posicionam na extensão da bondade e da misericórdia do Criador. Então é essa família, essa pleiade, esses espíritos aí que trabalham em nome do Senhor, né? Que já tem a consciência reta, né? De não ficar na inferioridade, já estão na consciência reta já. De vir aqui nos ajudar, nos auxiliar, fomentar a humildade, o amor, a fraternidade, tudo isso que eles vêm fomentar, né? Então é um conjunto, são vários espíritos, esse Espírito Santo. Vamos continuar ali. O Espiritismo, na concretização da promessa de Jesus, foi codificado e estruturado sobre as bases do cristianismo e continuou seu trabalho pela ação benfeitora do Consolador, o Espírito de verdade. Então o que é o Espiritismo, né? Na concretização da promessa de Jesus. Jesus prometeu o Espiritismo. Ele não falou, né? Eu vou trazer futuramente a doutrina espírita. Ele não disse nessas palavras. Ele disse que ia trazer o Consolador prometido, né? E foi codificado o Espiritismo e estruturado sobre as bases do cristianismo. Então o Espiritismo é, acima de tudo, cristão. Ele é estruturado sobre as bases cristãs.
e continua o seu trabalho pela ação benfeitora do Consolador, o Espírito de verdade. Né? Quem é o Espírito de verdade? Aqui tem uma outra questão que tem correntes, né? Que uns dizem que Espírito de verdade não é Jesus, outros dizem que é Jesus. Eu particularmente, né? Cada um pensa o que quiser, né? Mas estudando e vendo, a gente vê que o Espírito de verdade é Jesus, né? Que está lá. Se a gente pegar a mensagem do Espírito de verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver ali Jesus falando para nós ali, para a humanidade novamente, né? Então vamos continuar ali. João Batista expressava como o batismo do arrependimento pela água o papel renovador da reencarnação. Jesus, que vamos identificar por nossa vivência espontânea no bem de todos, é o libertador de nossas vidas, outorgando-nos os padrões da libertação pelas disposições constantes de santificação do Espírito imortal. Então aqui ele está explicando, agora ele vai explicar. Então que João Batista, ele fazia o batismo do arrependimento, que a gente já viu bastante, pela água, né? O papel então renovador da reencarnação. Mas Jesus, então, ele veio, então, né, por nossa vivência espontânea no bem de todos. Né? É o libertador de nossas vidas, Jesus. Então, ele é o que vai libertar nossas vidas. Então, nos outorgando-nos os padrões da libertação, né, pelas disposições constantes de santificação do Espírito imortal. Então, quem é que vai fazer nos conduzir, e por isso ele é o mestre por excelência, quem que vai nos conduzir a nós nos tornarmos um ser melhor? Né? Nós temos uma evolução de chegarmos até o Pai, como ele prometeu, né? Como ele disse, quando ele disse assim, eu sou o caminho, então ele é o caminho que nos conduz, né? A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele já está dizendo ali que ele vai dar o caminho. O caminho é por aqui, né? E ele é a verdade, ele traz as leis, e a vida com V maiúsculo para todos nós. Então ele é um modelo. Quando diz lá na questão 625, Jesus é um modelo e guia, né? Então ele é um modelo, né, para nós nos inspirarmos, né, modelar ele nas nossas vidas, porque ele trouxe a prática da vivência cristã, né, das leis. Então nós nos modelarmos nele, praticar. E aí então nós vamos ter essa santificação do Espírito imortal. E com o fogo ali, continuando, com o fogo. Vamos ver o que é o fogo. Provas e expiações representam o fogo que nos colhe no encadeamento das ações menos felizes que perpetramos ao longo do caminho e pelas vias das circunstâncias. Então, basta nós ver o mundo de expiações e provas que a gente está vivendo. É um mundo ainda onde a ignorância predomina, né? A ignorância predomina. Então, a gente vê sofrimento, um monte de coisa. A gente não vê ninguém feliz aqui. Essa é uma triste notícia. Muitos, eu sou feliz. Muitos colocam um sorriso lá nas orelhas, mas na verdade não é a verdadeira felicidade aqui, ainda nesse mundo. Que Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo. Vai ser um dia quando as pessoas mudarem a mentalidade, né? Então esse mundo não é um mundo feliz ainda. É uma pena dizer isso, é uma triste notícia, mas a felicidade, infelizmente, né? Imagina, é muito pouco, porque a gente tem estados, né? Momentos de felicidade, né? E muitas vezes são felicidades transitórias também, porque não é a verdadeira felicidade, né? Eu ganhei na Mega, é uma felicidade, mas não é a verdadeira felicidade, não é? Porque é uma felicidade transitória.
Não é uma felicidade que vai me trazer a paz de consciência, aquela verdadeira felicidade que Jesus nos traz e nos conduz, entende? É uma felicidade, uma falsa felicidade, momentânea. Né? Porque eu posso ganhar na Mega, tudo bem, eu vou estar feliz, né? Mas se eu não usar bem aquilo que eu ganhei, aqueles recursos, não utilizar de uma forma adequada, aquela, entre aspas, aquela felicidade pode gerar uma infelicidade, né? Entende? Então a gente vê assim que felicidade é muito a gente tem mais momentos assim de dificuldade, assim de sintonias, né? De preocupações, de tristeza, do que felicidade verdadeiras, né? Então é complicado. Vamos ver ali, vamos continuar ali então. O batismo de Jesus com fogo está sempre presente nas atitudes decisivas que adotamos no âmbito da vida mental, pela mudança de conceitos e concepções, coroada pelas consequentes ações renovadoras. Alimentada com a chama da vontade, a nova posição mental em sintonia com Cristo se encarrega de queimar os resíduos das experiências superadas no erguimento das colunas sólidas necessárias à sustentação do amor. Então aqui o fogo. Então o que é esse batismo de Jesus com o fogo? A gente já viu bem com João, mas com fogo, Jesus, como assim? Jesus vai queimar? O Batista não molhou as pessoas, mas Jesus vai vir e vai queimar então. As pessoas sim, porque se a gente lê aqui, Jesus vai queimar todo mundo, né? Tá muito chama. Então já o Batista, que era mais severo, na verdade ele era bonzinho, então, né? Que ele molhava ali as pessoas. Agora Jesus vem tacar ali fogo ali, né? Então a gente vê os símbolos, né, gente? Se a gente não consegue essas chaves para entender o símbolo, daí fica difícil. Então esse fogo que Jesus batiza está sempre presente nas atitudes decisivas, ó, que adotamos no âmbito da vida mental. Olha só, então já está trazendo esse fogo, então já está trazendo para nós, né? Para a nossa intimidade. É a nossa mudança de atitudes, ó, no âmbito da vida mental, pela mudança de conceitos e concepções, ó, coroadas pelas consequentes ações renovadoras. Então é quando a gente tem atitude firme ali, não, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu tenho que queimar isso aí. Mais ou menos assim, né? Tem que tacar ali fogo. Quando Emmanuel diz assim, que ele fala sobre o egoísmo e o orgulho no Evangelho segundo o Espiritismo, já de cara ele diz assim, devemos apontar todas as armas para essas duas maiores chagas da humanidade. Então, ó, ele também está tacando fogo nelas, ó, não é? Então é o que ele está dizendo aqui, ó. O Emmanuel também diz, ele diz de armas, ó. Armas de fogo, no caso. Tudo simbologia, né? Não vamos sair atirando aí agora, né? Então é uma questão interior, ou seja, nós temos que ser severos, a gente deve punir severamente, né? Porque o fogo, o que ele faz? O fogo ele queima, né? Ele queima, então a gente tem que ser... Depende, se chegar perto ele pode esquentar. Pode esquentar. Serve para aquecer. Mas a gente tem que pegar, nesse caso aqui, ter uma atitude firme, a gente deve queimar, né? Alimentadas com a chama da vontade. A gente tem que ter vontade, né? Então essa chama da vontade, se agora, como tu disse, a gente só tem aquela chaminha, não, vou ficar essa chaminha para não me queimar, só para esquentar. Vou esquentar só um pouquinho aqui. Aí não é a chama da vontade, né? A chama da vontade é aquela forte mesmo, que queima aquilo, né? Que tu enxerga aquele zelo. Quando a gente quer queimar uma coisa que não quer, a gente taca ali lá no fogo, quer queimar aquilo ali, né? Não vai ali botar do lado para esquentar, não é? Então a nossa posição mental em sintonia com o Cristo, ó, se encarrega de queimar os resíduos das experiências superadas, no erguimento das colunas sólidas necessárias à sustentação do amor. Ó. Viu só?
Então queimar esses resíduos, ó, dessas experiências que já estão superadas, já estão velhas, acabou. Então, ou seja, queimar e nos tornarmos novos homens em Cristo. Queimar o homem velho. Vamos queimar esse homem velho teimoso, orgulhoso, egoísta, né? Aquele ditado também que diz, aquela lenda lá, a fênix que surge das cinzas. Então é aquele novo homem que queima suas imperfeições e surge um novo homem, né? Um fênix, né? Que vai levantar voo, fênix, né? Então a gente tem que ser firme, né? E a gente sabe que isso aqui vai incomodar bastante gente, né? Isso aqui que a gente estuda, assim, reflete para nossas vidas, porque é um estudo bem reflexivo, né? Nos detalhes ali do Evangelho, né? Ninguém quer saber de refletir. É verdade. E aí, então, isso aqui incomoda muita gente, né? Não, isso aí tudo, não. Principalmente agora chega a época de Natal, final de ano, o pessoal quer cair na gandaia. Não quer saber de queimar nada de imperfeições morais. Nada de refletir. Vamos se esbaldar. Eles querem refletir. O que eles querem refletir? O que eu vou ganhar tanto de décimo, de fé, vou gastar isso, vou para tal lugar. A maioria pensa nisso, vou gozar, não pensa assim, não, o que eu tenho que melhorar? O que eu fui nesse ano que eu tenho que melhorar para o ano que vem? Te garanto que ninguém pensa nisso, né? Não, o que eu vou... Será que eu vou ganhar aumento ano que vem? Porque o ano que vem eu quero melhorar de vida, né? Eu quero ter mais coisas. A maioria pensa nesse sentido, né? Não pensa não, o que eu fiz pro próximo esse ano? É. O que eu podia fazer ainda pro próximo esse ano? O que eu podia fazer para mudar essa minha vida vazia de tanta complicação? Aí chega o Natal, muitas pessoas se reúnem ali, fazem aquelas coisas bonitas, maravilhosas, comidas, que maravilha, né? E não para pensar assim, mas para que isso, né, tia? Será que precisa isso tudo? E quantas pessoas que não têm aqueles banquetes, não tem nada, né? Não, eles querem sentar ali, comer. Esse é o de menos, né? Pior é que eles fazem festança como se fosse uma festa de arromba, né? Bebida, churrasco, briga, se mata. Pois é, e aí não entendem o significado profundo do Natal, né? Não, mas é porque festa. O Natal deveria se reunir as famílias para se abraçar, né? Para acolher aquele outro, conversar como é que foi o ano, ter né? As pessoas se confraternizarem, né? Como irmãos, na verdade. É o verdadeiro sentido da confraternização. E não é só comer, encher a barriga e tchau, tô indo para casa. Mas o sentido de as pessoas ali serem fraternas uma com a outra, estenderem a mão, o ombro amigo, chorar, lembrar das coisas que passou, que ter uma nova perspectiva para um ano novo melhor, no sentido de nós nos tornarmos seres melhores, mais fraternos. Esse deveria ser o sentido da coisa, né? Não só assim, eu quero melhorar só no sentido material, né? Porque esse ano foi horrível, mas não presta atenção assim, o que eu tenho que melhorar como pessoa, né? Então a gente, comentando um pouco nesse nosso último estudo do ano, que agora vai vir, né, o Natal e o Ano Novo, nós refletimos um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas pessoas ainda não entendem, porque na verdade, por que uma festa só uma vez no ano, né, confraternizar, e muitos até fazem doações, fazem boas ações, por que só no Natal? Por que não se mobilizar o ano inteiro para ajudar um ao outro? A gente vê assim mobilizações no Natal, sabe? A gente vê na TV entregando rancho, isso e aquilo, cavalgada para isso. Mas e durante o ano? Aí cada um vive a sua vida. Cada um por si. Por que não viver esse sentimento o ano inteiro de irmão para ajudar o outro, ser solidário com o outro? Por que só uma vez no ano? Bom, pelo menos que bom que já é uma vez no ano, né? Que muitas pessoas se mobilizam, que ainda não entendem o significado do Natal, mas já faz alguma coisa, né? Pelo menos. Imagina se não tivesse nenhuma vez no ano. Entendem pelo menos que é uma data que ele deve
fazer o bem, né? Ele tem aquela data ali que ele entende pra isso. Né? O Rossandro fala, né, que o verdadeiro aniversariante não é aquele homem que é comemorado, que vai lá de trenó e sobe e desce e todo mundo fala dele, né? O aniversariante é Jesus. Então, Ninguém fala. muitos esquecem, né? E principalmente para as crianças, ele já passa as gerações para geração passando assim, o importante ali, o personagem mais importante é aquele senhor, né, de barba, de vermelho. Não deveria ser isso, né, gente? A gente deveria mostrar para os nossos filhos não a importância de Jesus, assim como o João Batista, que a gente aprendeu aqui. Sigam ele é maior do que eu, ele é o mestre. Né? E não seguiu, porque na verdade, gente, me desculpe, mas essa simbologia que inventaram desse velhinho, né, é uma pessoa materialista, né, na verdade, né? É um material, né? Na verdade, ele foi inventado para o consumismo. O consumismo. Então a gente tem que mostrar para os nossos filhos, não, meu filho, quem é bom, claro, a gente sabe que as crianças, né, acham bonito, que olha o Papai Noel, que legal. Claro, como é que eu vou dizer assim, uma coisa, né, que vai passando assim para cada geração. Mas até eu digo pro meu filho assim, meu filho, se tu não te comportar, porque assim, ó, quem vai fazer Papai Noel te trazer um presente é Jesus. Se Jesus disser assim, tu não te comportou, aí Papai Noel não vai te dar o presente, porque Jesus é o bonzinho. Papai Noel vai entregar o presente, mas Jesus é que é o... É o correio, o Papai Noel. É Jesus que vai dizer pro Papai Noel, tá aqui, ó, leva pro Nicolas que ele se comportou. Mas não é o Papai Noel que vai dar. Na verdade, o Papai Noel vai ser só o correio, no caso, né? E Jesus é que é a peça mais importante, né? Então, nós já começar a passar assim dessa maneira. Claro, não dizendo pro meu filho, não, isso aí não existe, isso aí... Não, isso ele aí... vai estranhar, porque todo o resto do mundo é assim, como é que faz que não? Então é difícil tu pegar e dizer assim, não, abole isso aí da vida do filho, não, né? Porque ainda não, né? Mas já mostrar para ele, não, meu filho, não é assim, né? Não é o Papai Noel que é o mais importante, Jesus que é o mais importante. É isso que a gente deve já passar, pelo menos, né? Essa ideia. Não colocar aquele ali como um papel principal, né? Não que é o cara, né? Não é, né, gente? Sim, essa história de São Nicolau, né? Nicolau era o nome de um velhinho lá do Polo Norte lá. Claro que foi tudo distorcido pelo ser humano, né? Eles com certeza distorceram tudo para o materialismo e o consumismo, né? Porque o que é a sociedade hoje, né? Porque diz que esse homem Nicolau, ele era que nem Jesus, assim, marceneiro, né? Ele fazia coisas com madeira. E era a única coisa que ele sabia fazer, né? Então ele começou a fazer no Natal pra dar pras crianças, ele dava escondidinho, fazia um brinquedinho, nem falava que era ele, eu vi uma vez uma história dele. Ele queria fazer uma alegria das crianças, uma caridade, eu quero que dê a única coisa que ele sabia fazer, né? Em vez de levar pro lado bonito da coisa, eles levaram pro materialismo, né? É ele que leva os brinquedos pras crianças. Nós temos como resto, coelhinho da paz. Isso, E agora, principalmente agora, então eles usam o nascimento de Jesus, né, que foi, né, nem sei se foi dia 25, uns dizem que não foi, precisamente nessa data, mas já junta o útil ao agradável para os materialistas, que daí já é décimo, vamos gastar porque o Natal é consumismo, é materialismo, e aí esquece o verdadeiro significado, o que é essa data, né? Que deveria ser nós lembrar de Jesus, né? E que esquece, não sabem quem é, né? Então, gente, fica o recado para todos nós. Muito obrigado por mais este ano de estudo, de estarmos juntos. E que a gente possa aprender bastante deste Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós procurando refletir bem, aqui a gente vai demorar, não temos pressa, vamos estudar bastante isso aqui. Nas minúcias, ele trazer para nossas vidas. Né? Eu não entendi o porquê que tem uns aí que fizeram assim, graças a Deus que vai acabar, né? Mas tudo bem, né? Já estão meio cansados de estudar, né? Olha que vocês vão voltar depois numa situação pior, hein?
Vocês não querem estudar, não querem aprender. Já viu uma coisa dessa? Então, gente, brincadeiras à parte, mas muito obrigado aí por mais este ano, então, de aprendizado juntos. E que a gente possa retornar o ano que vem mais forte, né? Trabalhando bastante com Jesus nos corações para um mundo melhor dentro de cada um de nós, né? Que esses estudos possam fazer, que a gente possa aprender, que possa ser um contributo singelo para aquelas pessoas que querem um pouco aprender, né? Conhecer, que possa ser útil, né, para todos nós, né? Então, muito obrigado. A gente vai parar um mês aí para dar tirar umas fériasinhas aí, né? O pessoal já está cansado e querem parar, né? E a gente volta então na primeira quinta-feira do mês de fevereiro, tá? A primeira quinta-feira de fevereiro, porque no ano que vem nós vamos ter umas mudanças de horário e na primeira segunda-feira de fevereiro nós vamos ter o estudo das obras de André Luiz, né? Tá, gente? Muito obrigado. Então vamos fazer a nossa prece. Então vamos agradecer por mais esse estudo, mais esse aprendizado, e que a gente possa sair daqui mais fortalecidos, amparados, e tendo esse propósito em mente de nos melhorarmos, fazer os esforços que vale a pena nós sairmos daqui renovados e ter feito todo o esforço necessário para ter sido melhores do que fomos ontem, pois somos todos devedores do passado e temos um débito imenso a ser trabalhado em nossos corações, em nossas mentes. Muito obrigado ao nosso amado Pai Francisco, ao nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade aqui, a todos os nossos familiares de trabalho no mundo espiritual, que possam nos incentivar, nos inspirar, e que o ano que vem te pedimos, Senhor, rogamos que possa vir mais trabalhadores para essa tua vinha. Muito obrigado e que assim seja. Tenham todos uma boa noite e até então um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo repleto de reflexões conscienciais para o próximo ano. Até mais.